Hoje eu vou te mostrar o jeito melhor para você investir e que ninguém vai te mostrar. Ninguém tem interesse em te mostrar. Na verdade, algumas pessoas têm interesse, né? Quem tem esse produto que eu vou falar. Só que é difícil esses donos desses produtos acessarem você. É muito mais fácil o seu assessor ou o seu gerente te levar para outros produtos. Então, vou te dar aqui, vou te mostrar o que ninguém te fala. E é interessante que isso aí veio de uma conversa minha com a minha esposa. Uma pessoa pediu ajuda, né, um amigo nosso, né, um casal de amigo nosso, pediu ajuda para investir. Bom, e aí eu falei para ela, falei, olha só que coisa, né? Eu não consigo ajudar sem entregar de fato o que é melhor para essa pessoa. E o que é melhor para essa pessoa não me remunera assim praticamente nada. É, porém, é o que eu fico tranquilo. Então, na minha cabeça é o seguinte: eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu quero ajudar pessoas, eu quero impactar, né? Então, quero fazer algo de bom para as pessoas. Essa é a minha motivação. Então, o que, que eu penso? Claro, preciso de remuneração também, né? Então, a gente tem que desenhar uma maneira onde eu sou remunerado da forma mais justa, da forma que eu considero que é melhor, pensando que é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, qual é o meu modelo, né? Como que eu ganho dinheiro hoje em dia com investimento? Eu ganho ensinando. Essa é a maneira que eu entendo que é justa. E aí eu consigo mostrar de fato o que é melhor. E às vezes eu ensino sem nem ganhar, como é o caso aqui com você. Então, dito isso, eu vou te dar aqui o que eu considero que você deve pensar seriamente em investir dessa maneira que eu vou te falar, com esse tipo de produto. Por quê? Você vai ter custo muito baixo, vai ser um investimento muito eficiente e a sua carteira vai render, vamos dizer assim, vai estar entre as 10% carteiras que mais rendem, né, da população como um todo. Então já é algo bom. Você não vai ser o Warren Buffett, você não vai ser o Luiz Barsi, mas você vai crescer seu patrimônio com muita garantia, com muita segurança, com muita tranquilidade, tá? Então, por isso que eu acho que é importante eu te ensinar isso daqui. Ok, então vamos lá, vamos logo. O que, que eu estou falando? Eu estou falando de investimento baseado em ETF. O que, que é isso? São fundos que são negociados na bolsa de valores. Então você compra e vende como se fosse uma ação, mas na verdade não é ação, é uma cota de um fundo. E um fundo de investimento, ele tem um papel de um gestor e esse fundo ele adquire vários produtos financeiros que ficam lá dentro do fundo. Então, na verdade, você compra uma cota, você compra um pequeno pedacinho desse fundo e esse fundo tem um monte de investimento. Então, essa é a primeira grande vantagem. Você opera muito pouco, né? Você, em termos de volume financeiro. E isso não estou querendo dizer que você é pobre, tem pouco dinheiro, então por isso você precisa de ETF. O legal é a capilaridade da diversificação. Então, se você pega e fala, olha, eu quero ter 3% em criptomoedas, você consegue botar exatamente 3% numa ETF. Ah, eu quero ter 12% em renda fixa do tipo indexado à inflação. Você consegue botar 12% numa ETF. Então, essa capilaridade, né, é muito boa para você conseguir diversificar o seu patrimônio. Tem várias outras vantagens, tá? Mas eu já vou logo para a vantagem imediata, que é o custo. Então, o que, que acontece, né? Quando você pensa, por exemplo, num fundo de investimento onde o gestor é consagrado, a casa é consagrada, alguma coisa desse tipo, ele vai cobrar por isso. Ele vai pegar e falar, olha, o meu histórico, né, então a pessoa investiu 100 mil comigo, agora eu teria 2 milhões e tudo mais, só que não necessariamente aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Tem vários gestores bons, tá? Mas mesmo os gestores bons, às vezes eles acertaram algo muito específico num determinado período de tempo, por exemplo, durante o Plano Real ou depois durante algum governo específico, acertou ali, não estou nem falando de insider information não, estou falando de ter acertado mesmo. E aquilo ali jogou a performance muito para cima e talvez aquilo tenha carregado a fama desse gestor durante muitos anos, talvez até hoje, né? A gente não tem muita noção disso. Mas o que a gente sabe, e tem vários estudos nesse sentido, é que a maioria dos fundos não performa muito bem e cobra caro por isso. Por exemplo, cerca de 1,5%, às vezes 2% de taxa de administração. Por que, que ninguém vai te falar de ETF ou quase ninguém vai falar disso? Porque a remuneração para quem distribui o produto ela é extremamente baixa. Então, o que, que acontece? Vou te dar aqui uma informação de bastidor. Né? Um fundo de investimento ele vai lá e cobra 2% de taxa de administração de você. Ok,
2%, né, dessa taxa, vamos dizer que 1% fica para a gestora. O outro 1% vai para quem? Vai para quem está distribuindo, por exemplo, XP, BTG, Genial, Guide, seja lá qual for a corretora. Né? 1% de repente fica ali com ela, os outros 1% vai para a gestora. E aí o que vai para a gestora, parte paga, né, todo ali o custo e parte vai para, de fato, a remuneração do gestor. Quando a gente entra numa ETF negociada na bolsa de valores, você não tem o papel do distribuidor, da corretora. Você não precisa fazer um contrato, né? A gestora não precisa fazer um contrato com a XP, com a Genial, com a Guide. Está lá disponível na bolsa. Então, qualquer um que opera na bolsa de valores tem acesso àquele fundo. Então, com isso, você já cortou ali metade da taxa. Vamos dizer que de 2% já caiu para 1%. Tá bom. Só que se a gente for ver as ETFs, daqui a pouco a gente vai entrar e ver, a gente vai observar que as taxas são bem mais baixas do que 1%. Às vezes é 0,3%, às vezes é 0,2%, 0,4%. Né? Por que isso? Porque também o papel do gestor não é um gestor consagrado, não é a ideia da ETF. Existe ETF assim, tá? De gestor mesmo, ETF ativa que a gente fala. Mas a grande maioria das ETFs, elas têm a seguinte ideia: eu vou montar uma carteira que, por questões de construção, ela vai render bem, independente da minha inteligência como gestor. Então, não sou eu que estou selecionando as melhores empresas. Eu estou, na verdade, pegando, por exemplo, as empresas que são small caps, ou seja, que tem valor de mercado pequeno e que tem muita receita. Então, a gente consegue ver com estatísticas que essas empresas de baixo valor de mercado, bastante receita, tendem a crescer bastante com o passar do tempo. Então, eu posso montar uma carteira que eu vou pegar todas as ETFs de baixo valor de mercado, com bastante volume de receita, e que passa ali por alguns critérios de qualidade, de governança corporativa, etc. Então, faço ali um filtro e monto o que a gente chama de um índice. Ou seja, é algo que não é subjetivo, não é o gestor ali que está decidindo. É algo já pré-determinado, vamos dizer, como se fosse um conjunto de regras de investimento já objetivas, não subjetivas, que a ETF vai seguir aquilo ali, vai seguir aquele índice. Então você retira a ideia de um grande gestor, de um gênio do mercado. Não existe mais isso. Então você não vai mais remunerar 1%. Isso aí vai cair para os custos. E aí vai ficar 0,2, 0,3, claro, vai ter um lucro também da gestora. E aí o que é legal? A ETF ela é desenhada para ter volume. Ela é desenhada para ter muita gente comprando, e aí aquele fundo vai ter ali eventualmente 5 bilhões, 10 bilhões de reais ali. Então a gestora vai poder cobrar uma taxa bem pequenininha, que isso vai representar um lucro muito grande para ela, porque tem muito volume ali. No Brasil, atualmente, a gente tem o contrário, a gente tem fundos extremamente caros, por exemplo, uma taxa de administração de 2%, com volume grande, né? 2, 3, 4 bilhões investido lá dentro. Você imagina o dinheiro que o gestor está ganhando, que não tem problema nenhum, né? Ganhar muito dinheiro, não tem problema, desde que a performance também seja espetacular. E a gente vai ver, agora eu vou começar a mostrar aqui algumas coisas interessantes, né, que me motivaram a trazer esse conteúdo para você. Olha só que legal. Então, essa aqui é uma notícia no Brasil Journal sobre o quê? Sobre uma empresa americana, que é a VanEck, que tem várias ETFs nos Estados Unidos, tá? Então, esse investimento que eu estou trazendo aqui para você é o padrãozão dos Estados Unidos já, tá? Isso aí está migrando, né? Inclusive está aqui, ó, nos Estados Unidos 30% de todos os investimentos já estão em ETFs, enquanto no Brasil não chega a 0,5%. Na Europa já é cerca de 15%. Então, isso aqui é a tendência, não tem como fugir. Né? Mas no Brasil ainda está muito fraquinho. Mas tudo bem, essa empresa americana VanEck, ela comprou uma empresa brasileira que tem ETFs, que é a Investo, por isso que tem aqui a notícia. E eu acho legal aqui a palavra aqui do cofundador da Investo, né? Que é o seguinte, ó, investindo num ETF como o World 11, tá? Então, o Mundo 11, né, que seria, que cobra o quê? 0,3% ao ano. O investidor vai ter um retorno que é o melhor, não vai ter o retorno do melhor gestor do mercado, né, no longo prazo, não vai ter isso, só que vai ter, com um alto nível de confiança, o retorno dos 10% melhores gestores. Então, essa é a ideia, passa um pouquinho por uma certa humildade, né? Fala, olha, não quero ser o melhor investidor, eu quero estar entre os 10% melhores. Ótimo, vai aqui via ETF, tá? E aí, como que a gente faz, de fato, esse investimento, né, via ETF aqui na Bolsa Brasileira? Tem algumas coisas interessantes. Então,
Primeiro eu vou mostrar um boletim. A gente tem uma página, se você quiser dar um Google e achar, né? É uma página da B3, ETF, BDR de ETF, e aí tem aqui no canto direito vai ter o boletim aqui, ó, boletim mensal dos ETFs, tá? Então esse é um documento bem interessante, já está aberto aqui o boletim mais recente, e a gente vê, por exemplo, as ETFs que foram mais negociadas no mês. Então, isso aqui é interessante porque provavelmente são as mais líquidas. Então a gente tem BOVA11, que é o Ibovespa, tá? Então você pode investir, né, puramente no Ibovespa, mas a gente tem também Small Caps, que é uma categoria de ações interessantes, que são as empresas que têm baixo valor de mercado, ou seja, têm mais capacidade de crescer, né? E a gente tem IVVB11, que é o S&P, né, americano, ou seja, as 500 maiores empresas americanas. Importante que essa ETF aqui ela já é dolarizada, ou seja, investir nela é a mesma coisa que você remeter dólares para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos comprar o ETF do S&P, né, comprar as 500 maiores empresas americanas. Então, você já recebe, vamos dizer assim, você tem a proteção cambial e tem também o investimento na bolsa americana. Tem criptomoeda, que é o Hash 11, tá entre aqui as mais líquidas, né? E tem outras aqui que a gente pode pesquisar e entender. Tem até a do Tesouro Selic, né? Que é o investimento mais seguro que tem de renda fixa. Então dá para ver que tem aqui internacional, tem nacional ações, tem nacional renda fixa e tem também internacional renda fixa. A gente vai ver aqui um pouquinho. Então, essa de mais rentáveis, eu não olharia isso daqui, tá? Porque isso aqui aí vai pegar provavelmente empresas, né? Ou setores que cresceram bastante. Então, isso aí não importa tanto. Agora, olha só que legal. A gente tem as categorias, então, por exemplo, as ETFs de renda variável internacional. Então, você consegue investir em ações internacional sem sair do Brasil, na Bolsa Brasileira. E aí, o que eu acho importante olhar? Importante olhar o volume aqui, ó, essa coluninha do volume, tá? Por exemplo, pode olhar aqui dos 2 anos, 2023 e 2024. 2024 não está aparecendo aí na tela para você. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado. Então, a gente consegue, se a gente for filtrando aqui, né, o que tem volume, a gente vê, ó, por exemplo, essa MSCI ACWI tem liquidez, né, tem bastante liquidez aqui. Tem uma outra, ó, de Bitcoin, tá? Então, ETF de Bitcoin. A gente tem de biotecnologia, que seria essa daqui, né? E aí a gente pode ver, se bem que a biotecnologia está com pouca liquidez aqui. Vamos olhar 2024, né? Ó, essas duas aqui com bastante liquidez. Então, ouro. Então, Gold 11, você consegue comprar ouro sem ter que ir para a bolsa americana. Olha só que interessante, né? A outra é de criptomoeda. Tem do S&P 500, que eu já falei, VVB11. Tem aqui da Nasdaq também, que a Nasdaq são só as empresas de tecnologia, né, dos Estados Unidos. E por aí vai, tá? Então aqui tem muita coisa. E obviamente você pode pegar aqui a ETF, né? Por exemplo, a China 11. Tudo bem, China 11 não precisa nem da Google, né? Mas eu ia falar que tem algumas outras que talvez você tenha que dar Google, né? Se bem que já está descrevendo aqui também, ó, S&P 500. Tem a SPY 11, né? Já tem um vídeo meu no canal sobre ela, que ela tem estratégia de opções e paga 1% ao mês de renda, muito interessante, e investe na bolsa americana, né? Dolarizado. Então, tudo isso aqui, ó, só de internacional. Depois a gente tem o quê? A gente tem as ETFs de renda variável, ou seja, de ações nacionais do mercado brasileiro, tá? Então, mesma coisa, a gente pode ir olhando ali os volumes, né? E vendo aqui o que é o índice que ela segue. Então, a gente tem aqui do Ibovespa, que é o BOVA11. A gente tem, por exemplo, do IBRX 100, que é o BRAX 11, ou seja, vai ser uma ETF mais diversificada, né, do que o Ibovespa. A gente tem a Divo 11, que são as de dividendos, tá? Que mais, ó? Tem também, vamos pegar aqui, ó, a gente tem a das empresas financeiras, que é o FIND 11. Que mais aqui? Tem uma com bastante liquidez, que é a Small Caps, Small 11, tá? Tem a da Trígono. A da Trígono é um exemplo de onde tem um gestor. Então, isso aqui tem um fundo mesmo com gestor que seleciona as ações, tá? É um exemplo de uma ETF de Small Cap com investimento ativo, né? Legal. Aí a gente tem aqui, ó, de renda fixa internacional. Então, a BNDX11, que vai comprar, então, renda fixa internacional, né? A gente tem de renda fixa local, então também tem um vídeo meu específico sobre isso,
né? E aliás, eu vi ali a repercussão, foi algo também que me motivou a fazer esse vídeo. Então, todo o seu investimento em renda fixa pode estar em ETFs. Você vai ter vantagem tributária, além do custo baixo, como eu já falei, não tem come cotas, né? Então, não tem IOF, o imposto de renda aqui, no caso da maioria, né? Qualquer coisa, dá uma olhada ali no vídeo para ver em detalhes, mas a maioria vai ser 15% de imposto de renda, né? Já na largada, enquanto na renda fixa tradicional, você tem que esperar ali 2 anos para sua alíquota de imposto cair para 15%. Ela começa em 22,5%. Então aqui, para a grande maioria, só a exceção é LFTS 11, né? Mas todos os outros, a sua taxa, a sua alíquota de imposto de renda vai ser 15%, ou seja, já vai começar na alíquota mínima, tá? ETF de renda variável internacional, né? Então aqui, ó, o tanto que a gente tem, olha só, muita opção, tá? Vamos pegar aqui uma aleatória, ó, Nasdaq, Ether, ou seja, acho que é da criptomoeda Ether, então você consegue comprar, tá? E por aí vai. Então muita coisa, né? O ouro, como a gente já comentou, tá? Então isso aqui é o boletim. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Renda fixa internacional, a gente já pegou, renda fixa local. É isso aí. Ah, sim, participação por investidor. Olha só que interessante, que é o que eu estou falando. Fique esperto nisso, ninguém vai te falar isso aqui, né? Ainda bem que você está aqui pegando essa informação. Olha só, investidor pessoa física é 9% apenas do volume que está sendo negociado. A maioria está o quê? É institucional, né? Instituição financeira. Se a gente pegar a custódia, até que tá legal, ó. Pessoa física está com 24%, só que institucional ainda está com 63%. Né? Então ainda tem muito para crescer isso daqui. Presta atenção e vai cada vez mais olhando com carinho isso daqui. Ó. Se a gente pegar, cadê? Investidor, pessoa física, ó, é o laranjinha. Né? Olha só como ainda tem uma participação muito pequena nos negócios e uma participação muito pequena aqui no volume. Né? Então, puxa, ainda tem muito para crescer. Tá? Número de investidores, ó, então, curioso que a gente viu aqui, subiu aqui até 21 e parou. Né? Parou. Isso aqui ele é um pouco disruptivo, né? Porque, como eu já falei, que estão corretoras, XP, BTG, não é interessante para eles venderem isso daqui, tá? Não é interessante. Eles vão vender porque é o movimento, então eles vão tentar não ficar para trás. Mas quando, por exemplo, eu tenho a conta no Charles Schwab nos Estados Unidos, tem vários ETFs que operam que nem corretagem tem, né? E aí, claro que é da gestora da Charles Schwab. Então, a XP, o BTG, né, eles deveriam estar abrindo as ETFs deles para tentar manter alguma coisa do volume com eles, porque a tendência é que isso daqui vai ser a maior parte, né, do mercado, tá? E aí, eu vou deixar aqui só de observação, se você procurar lá no boletim, você vai ver que tem até fundo imobiliário internacional. Então tem, por exemplo, a Lug 11, tá? Que é essa daqui, ó, que ela faz o quê, né? Você pode sempre ver o gestor e aí dar um Google, né? O gestor e o código. Então eu entrei aqui na Investo, que é a gestora da Lug 11, e aí ele vai falar, ó, é um fundo que segue a ETF VNQ, listada na Bolsa de Nova York. O que ela faz? Ela investe em 159 REITs, que são como se fossem fundos imobiliários, do mercado imobiliário americano. Então você consegue, na Bolsa Brasileira, né, comprar e começar a ter essa renda de imóveis dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada na liquidez, né, para fechar aqui legal. Como que você olha a liquidez? Né? Abre ali o seu home broker, né, ou qualquer tela ali de negociação. Pega aqui, ó, por exemplo, vou colocar a Lug 11, numa tela de ofertas, tá? Deixa eu maximizar aqui para você ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então vai lá na sua tela de negociação, busca as ofertas, tá? Então aqui no caso no Profit ferramentas, livro de ofertas. Mas todo home broker vai ter isso daqui. Bota o código, então eu botei aqui a Lug 11, e aí o que eu vejo? Ó, compra a R$ 34,86, venda a R$ 34,99, quantidade, né, 1.000 quantidades, aqui 320, 1.000 quantidades, se eu até dá para eu agrupar aqui em profundidade, ó, e aí eu consigo ver melhor. Então, a 34,85, se eu quiser, por exemplo, vender até 34,85, eu consigo vender 4.000 quantidades. Se eu quiser comprar até R$ 35,00, eu consigo comprar 4.000 quantidades, ou seja, tem bastante volume, o preço é estreito, né? A gente tem aqui alguns poucos centavos aqui, 13 centavos, né? Se eu não estou errando aqui na conta,
Então, ou seja, tem liquidez para você, de fato, comprar ou vender, né, essa ETF. A gente tem que pensar sempre na liquidez dos dois lados, né, quando a gente compra e quando a gente vai querer vender também. Aliás, esse é um ponto bom, a liquidez. Então, quando você investe direto num fundo, normalmente quando você pede resgate, às vezes tem fundo, esses fundos mais caros cobram 2%, às vezes são 30 dias para o seu dinheiro cair na conta. As ETFs, muitas delas é um dia útil, né? Algumas são 2 dias úteis. Então é muito rápido, a liquidez é muito boa, tá? Bom, é isso, espero que eu tenha te ajudado. Fica esperto nisso aqui, ninguém vai querer te falar sobre isso, então não estou recebendo nada aqui para fazer isso, espero que de fato eu tenha te ajudado. Aliás, se eu te ajudei, né? Deixa um like aqui e a minha remuneração vem do ensino, né? Se um dia você quiser ser aluno meu em algum curso, aí eu vou ter remuneração. Mas de resto, até lá, eu quero te ajudar. É para isso que eu estou aqui. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.